Olá pessoal, eu sou a Paula, trabalho como monitora de tecnologias educacionais no Colégio Marista São Francisco de Rio Grande, juntamente com o Miguel, que vai se apresentar após o meu vídeo. Eu sou pedagoga, eu atuo lá no colégio, a minha parte eu trabalho mais na função de dar o suporte para os professores, né? Porque lá na escola a robótica é muito ligada ao que os professores estudam, trabalham na sala de aula com os estudantes. Mas também auxiliam na robótica extra classe, que é um grupo, né, de estudantes com maior interesse na robótica, que vai pós os horários de aula, eles vão lá desenvolver as habilidades de robótica. E a gente atua, né, com a robótica bem ligada ao cotidiano dos estudantes. A gente sempre busca aproximar com situações do cotidiano, né, desenvolvendo habilidades de empreendedorismo, de programação, de lógica, né, além de facilitar muito alguns conceitos de física, de matemática. E esse projeto que a gente vai apresentar para vocês, essa oficina, foi desenvolvido ano passado, porque a gente participou da FLL. Então, esses estudantes foram para a FLL e apresentaram, né, esse aplicativo, né, no App Inventor, que a gente vai explicar mais ao longo do vídeo. Os estudantes vão explicar direitinho para vocês, tá bem? Esse grupo e outros grupos de robótica também já foram com a gente para o Festival Marista de Robótica, que é um festival da Rede Marista, que acontece todos os anos. Inclusive, ano passado nós ganhamos como melhor engenharia, fomos para a OBR também, ganhamos como melhor design do robô. E a gente participa sempre de competições, a gente sempre tenta inovar a robótica através de competições, engajar os estudantes na robótica, né? Porque a gente entende que é muito importante para a formação deles, né, a robótica. Então agora o Miguel vai falar um pouquinho com vocês, explicar melhor sobre a robótica e depois os estudantes vão apresentar o trabalho deles, certo? Espero que vocês gostem da nossa oficina. Olá gente, espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Miguel, eu tenho 22 anos e atuo juntamente com a minha colega Paula, que falou antes, no setor de tecnologias educacionais do Colégio Marista São Francisco de Rio Grande. Eu também sou técnico em informática e acadêmico da engenharia de computação, atuo há um tempinho já na área de robótica e há um tempo maior na área de desenvolvimento de software. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre robótica educacional. Quando nós falamos em robótica, muitas coisas vêm à nossa cabeça, mas a definição de um robô ela é muito ampla. Porque um robô ele é um dispositivo ou um conjunto de dispositivos eletromecânicos capazes de realizar tarefas de forma autônoma ou pré-programada. Ou seja, nós podemos dizer que uma cafeteira elétrica ela é um robô, nós podemos dizer que um micro-ondas ele é um robô, porque nós pedimos para eles fazer alguma coisa de forma pré-programada e eles executam aquilo perfeitamente. Então dá para ver aí, né, que a robótica ela está presente no nosso dia a dia, mesmo que nós não consigamos enxergar isso de uma forma tão clara. Ainda falando sobre robótica, nós temos uma perspectiva de que os robôs podem dominar o mundo. Não, essa perspectiva está errada, pelo menos no futuro próximo aí. A princípio, ressalto, a princípio, os robôs eles precisam de criadores e operadores. Então, acho que essa perspectiva, a gente para um futuro próximo não precisa pensar nela, mas também tem-se aquela perspectiva de que robôs podem extinguir profissões podem ser extintas por causa da robótica. Essa perspectiva ela não está tão errada, porque desde lá dos primórdios da Revolução Industrial, isso realmente já acontecia. Um exemplo que eu tenho para trazer para vocês são os cortadores de gelo. Os cortadores de gelo foi uma profissão que no final do século XIX e no começo do século XX chegou a empregar mais de 90 mil pessoas lá nos Estados Unidos. E, logicamente, essa profissão foi extinguida porque hoje nós temos refrigeradores em nossas casas e com formas de gelo a gente consegue já estar criando o nosso próprio gelo. E é justamente falando disso que eu entro com o assunto da robótica educacional. O porquê que a robótica educacional é tão importante para os nossos jovens estudantes, ou enfim, para as pessoas em geral. Por que então, né, que a gente incentiva tanto ao estudo da robótica? Bom, a robótica educacional, além de despertar a criatividade, a cooperação para o trabalho em equipe, a habilidade de desenvolver hipóteses e um entendimento maior de física e mecânica, entre outras tantas habilidades que a robótica educacional desenvolve, ela também ajuda a preparar para o mercado de hoje em dia e principalmente para o mercado do futuro, porque isso tem um amplo mercado e isso é visível já, inclusive nos dias de hoje, e a perspectiva, claro, é que continue aumentando
numa forma exponencial, ou enfim, numa forma linear aí nos próximos anos e nas próximas décadas. Essa nossa oficina, ela traz vocês um pouquinho mais para perto do mundo do desenvolvimento de software, né? O App Inventor, ele é um software que ajuda a desenvolver aplicativos com a linguagem de programação em blocos, que é uma das linguagens de programação mais básica que o pessoal pode usar aí para quem sabe se apaixonar pelo ramo. Claro, o desenvolvimento de software ele faz parte da robótica educacional, principalmente quando se trata da linguagem de programação em blocos. Então, sem mais delongas, chegou a hora da gente começar de fato a nossa oficina depois dessa introdução que eu dei para vocês. É só vocês acessarem esse link que está aqui embaixo, que vocês vão ter acesso ao MIT App Inventor. E eu desejo uma boa oficina para vocês, espero de coração que vocês gostem e entrem aí nesse nosso mundo e se preparem já para o mercado do futuro, tá bem? Boa oficina para todos. Fiquem agora com os membros da equipe de robótica Delta T do Colégio Marista São Francisco de Rio Grande. Bom dia, meu nome é Guilherme. Bom dia, pessoal, eu sou a Manuela. Oi, eu sou o Rômulo e sou do 9º ano do ensino fundamental. E aí, meu nome é Luiz Henrique, eu também sou do 9º ano do ensino fundamental. Hoje a gente veio trazer para vocês uma oficina de App Inventor. Então eu vou compartilhar aqui e a gente vai desenvolver um aplicativo simples e bem legal que demonstra as funcionalidades todas da ferramenta. Então, abrindo a plataforma, a gente cria um projeto novo. Nesse projeto a gente tem aqui à esquerda todos os itens que a gente pode colocar. Então, como exemplo, tem botões, interruptores, deslizadores, etc. Também é possível inserir vários outros itens, como mídias. É possível usar sensores do dispositivo. E é possível a integração com o Lego Mindstorms, os robôs da Lego. Hoje a gente vai mais usar os itens dessa categoria aqui, da interface do usuário, que é para desenvolver um aplicativo simples que dá para entender mais ou menos sobre a programação da plataforma e o desenvolvimento de aplicativos nela. À direita a gente tem as propriedades de cada item. E aqui acima a gente pode acessar a programação. Bom, então para desenvolver esse aplicativo a gente vai usar alguns poucos itens que podem demonstrar várias coisas. O aplicativo vai consistir em um deslizador que eu vou arrastar dessa aba para a tela do dispositivo e aqui à direita eu posso mexer nas propriedades dele. Então esse deslizador aqui, a gente vai mudar a claridade da tela aqui atrás. Então ela vai de branco até o preto, passando pelos tons de cinza no meio. Aqui a gente tem algumas informações do deslizador, desde valor máximo a valor mínimo, até a cor, do mínimo, da parte preenchida, para a parte não preenchida, as cores à esquerda e à direita. Aqui a gente pode controlar a posição inicial do indicador, onde ele vai começar quando a gente abrir o aplicativo. Então, como valor máximo, a gente vai colocar 255, que é o 255, que é o valor máximo analógico para uma cor, e o valor mínimo vai ser 0. A posição a gente pode deixar intermediária, então eu vou manter no 30, que é o padrão dele, e a gente tem que manter ele visível. Aqui a gente pode inserir a largura. Alguns testes que eu fiz antes, para a maioria dos dispositivos, 300 pontos, que seriam os pixels, é o ideal. Então aqui ele tem um pouco mais que a largura da tela, e agora a gente vai programar para mudar a opacidade do fundo da tela. Aqui na tela dos blocos, a gente tem os itens. Então, quando eu abro algum item, ele tem todos os blocos de programação possíveis para esse item. Então, a gente precisa sempre de um bloco de controle para iniciar qualquer programação, senão ele dá um erro, ele dá um alerta em amarelo. Aí aqui, quando ele vai detectar quando a posição for alterada, então ele só vai atualizar alguma coisa quando a posição do deslizador for alterada. A gente vai inserir também aqui em cores. A gente vai criar uma cor. E o que isso acontece? Tem o sistema RGB, que é vermelho, verde e azul. A gente vai inserir 3 valores de 0 a 255 para modular alguma cor. 255, 255 e 255 é branco e 000 é preto. Então, como o nosso deslizador vai de 0 a 255,
a gente vai mudar os 3 números para todos ficarem em 255 ou irem diminuindo até chegar em 0. Assim a gente vai de um tom de branco até o tom de preto mais escuro. Então aqui a gente vai controlar. O que a gente vai fazer? A gente aqui no deslizador, a gente tem várias informações. Então a gente pode inclusive pegar a posição do indicador aqui. Então, como o nosso indicador já vai de 0 a 255, a gente não precisa dos blocos de número. A gente move apenas aqui. Clicando com o botão direito, a gente pode duplicar algum bloco. Então a gente duplica, põe aqui e aqui. Que aí para os 3 a gente vai ter o valor que está no deslizador. Aqui no item tela, a gente pode mudar a cor de fundo. Então, busca aqui ajustar, cor de fundo da tela 1, e a gente insere no bloco de controle. Então inserimos aqui, e os blocos que a gente não vai usar, a gente pode mover para essa lixeira aqui no canto, que eles vão ser deletados. Aí aqui, a gente insere isso aqui. Então, o que ele está fazendo? Quando a gente alterar a posição do deslizador, ele vai ajustar a cor da tela, a cor do fundo da tela, para a cor que a gente escolheu, que é a posição do indicador, que vai de 0 a 255. Como a gente fez assim, ele vai de branco até cinza. O mínimo vai ser no branco e o máximo vai ser no preto. Ok. Voltando aqui, a gente pode ajustar a posição dos itens na tela. Então, clicando 2 vezes fora da tela do celular ou clicando aqui em cima, ele vai para as configurações da tela. Então, aqui a gente pode colocar várias informações relacionadas à tela em si, não a nenhum item sobre ela. Aqui a gente pode digitar o título visível, que é aquela barrinha aqui em cima que ficava com o nome da tela. Inclusive, a gente pode colocar um nome na tela para poder se organizar melhor. Por enquanto, isso não é necessário. Também a gente pode editar o alinhamento da tela. Então, vai ser o posicionamento que cada item vai ficar na tela. Eu prefiro o alinhamento central. Aqui a gente também tem a orientação da tela, que ela vai ficar em paisagem, retrato ou pelo sensor do celular ou pelo usuário. O usuário pode escolher como quiser. Aqui a gente tem o alinhamento horizontal, que é de esquerda para a direita, e o alinhamento vertical, que é de cima para baixo. Então a gente colocou o nosso deslizador totalmente no centro da tela. Agora a gente vai colocar outras funcionalidades. A gente pode colocar 3 deslizadores logo aqui abaixo. Que esses deslizadores eles vão mudar a cor de um botão. A gente vai usar o mesmo sistema que a gente usou para mudar o fundo da tela, para mudar a cor desse botão. Então vamos voltar lá para a programação. Aqui a gente tem todos os itens. Nós temos o deslizador 1 e aqui eles ficam na posição que eles estão lá na tela. O deslizador 1 é o que a gente usou para mudar a claridade da tela. Os 2, 3 e 4 são os que a gente vai usar para mudar a cor do botão 1. Então o botão a gente pode manter com o mesmo nome, porque ele é um botão genérico. Agora, aqui os deslizadores, é recomendável a gente mudar o nome para poder se orientar. Então o deslizador 2 pode mudar o vermelho, por isso a gente vai colocar como R. A gente clica aqui em renomear, ele mostra o nome anterior e põe o novo nome. Vamos colocar R de red, vermelho. O segundo de G de green, verde. E o terceiro de B, azul. Bom, a gente tem os nossos 4 deslizadores aqui e o botão. Esse botão a gente pode editar a cor dele e o texto que vai ter dentro. A cor a gente vai deixar no padrão, porque é o que a gente vai mudar com os deslizadores. E o texto a gente vai deixar botão, porque depois ele vai ter uma outra funcionalidade. Aí é só dar um clique fora ou clicar Enter,
que ele fica o texto que tu colocou. O tamanho dele também está automático, ele fica de acordo com o texto e o que o aplicativo considera melhor ali. Então agora vamos voltar um pouquinho para a programação. E aqui a gente vai programar agora os nossos 3 deslizadores mudando a cor do botão. Bom, aqui na programação, agora a gente vai programar os nossos 3 deslizadores para mudar a cor do botão. Além disso, na parte da programação é bem interessante mostrar a função da mochilinha, né? Aqui a gente tem uma mochilinha que a gente pode fazer o quê? A gente pega algum bloco que a gente vai precisar depois, mas que ele está só atrapalhando por enquanto, e a gente move lá para a mochilinha. Aí ele aparece aqui a mochilinha cheia. A gente pode apagar esse bloco daqui, ou uma programação inteira, não precisa ser necessariamente um bloco, e aí depois a gente tem aqui. Então a gente pode guardar algo para depois, é tipo uma área de transferência. Para apagar algo da mochila, é só clicar nela, para abrir a mochila, clicar com o botão direito, botar remover da mochila. Pronto. Agora a mochila está vazia, e se a gente apagar o bloco, ele sai de tudo. Agora, continuando, a gente vai usar aqui a posição do indicador de cada um dos 3 deslizadores, para criar uma cor de novo. Então a gente vai clicar aqui na aba cores e botar criar uma cor de novo. A gente vai de novo remover todos os blocos de número, porque a gente também não vai precisar deles. E no lugar deles a gente vai colocar na ordem R, G e B. Pronto. Colocado aqui, a gente vai precisar de alguma programação. Então, o que a gente vai fazer? Aqui. Quando algum deles tiver a posição alterada, ele vai mudar a cor. Então, a gente vai ter que programar cada um deles individualmente. Então, a mochila também serve para isso. Pode mover algo aqui para dentro e apagar. E agora, para cada um que eu quiser, eu pego aqui e ponho para cá. E ele continua aqui dentro da mochila. Então, ele não fica ocupando espaço na tela e eu também posso usar. É útil para criar atalhos em programações complexas também e facilitar a visualização, no caso. Exatamente. De algo mais simples. Então, quando a posição for alterada, a gente tem que mexer no botão. Então, a gente vai ajustar a cor do botão. Cor de texto. E aqui, cor de fundo. Então, a gente vai colocar vários. Um para cada deslizador. Tendo os 3 aqui, ele está com um erro porque ele precisa de algo. Precisa de um bloco de valor conectado. Então, esse vai ser o nosso valor, da cor que a gente vai colocar. Então, se o usuário editar qualquer uma dos deslizadores, se ele mover qualquer um, ele já vai atualizar a cor do botão. Então, se ele mexer só o do vermelho, ele vai atualizar a cor e vai mudar o tom de vermelho que ele colocou. Feito isso, agora a gente vai para a última parte da oficina. A gente vai colocar aqui um quadro com uma animação simples, que vai ser a funcionalidade do nosso botão. Então aqui a gente tem desenho e animação. Para animar alguma coisa, a gente insere uma pintura. Aí a gente ajusta para o tamanho da tela, aqui em largura. Agora ele está do tamanho da tela do celular, ele vai ficar automaticamente independente de qual dispositivo. Agora, a altura depende de como for necessário. Eu vou botar 200, que eu acho que é o melhor. Então, com 200 a gente tem espaço para todos os itens e ele fica numa altura boa de se visualizar. Agora, aqui dentro, a gente pode colocar uma animação de bola ou sprite image. Pode inserir alguma imagem que ele vai movimentar. Vou colocar a bola, que já é uma animação simples, que quando a gente clicar no botão, ele já vai executar automaticamente. Agora a gente vai voltar para a programação e programar isso aqui. Mas primeiro eu vou mudar o nome do botão para animação, para ficar sugestivo. Feito isso, agora a gente vai programar.
Na programação, existe um grande problema que, por ela ser por blocos, fica ocupando um grande espaço da tela. Então aqui à direita tem ferramentas de zoom e aqui para centralizar a tela. Então tu pode diminuir o zoom e aqui tu vai arrastando para baixo para ir até onde for necessário. Agora a gente vai usar o botão. Aqui, quando o botão for clicado, ele vai executar a animação. Quando o botão for clicado, ele vai mudar a direção da bola. Aqui a gente tem que inserir um valor numérico em graus, que vai de 0 a 360. Se botar maior, ele vai dar mais do que uma volta. Então, a gente vem aqui em matemática, onde tem alguns cálculos, e a gente tem aqui em cima o número, que a gente vai colocar em quantos graus que a gente quer que a bola se mova. Vou colocar 90 graus, ela vai para cima. E depois a gente tem que ajustar a velocidade dela, que é para ela poder se mover. A velocidade depende muito de como tu quer que a bola se mova. Eu vou colocar na velocidade 50, que é uma velocidade boa, que ela não se move muito rápido. Feito isso, ele simplesmente vai mover a bola na direção de 90 graus na velocidade 50. Só que isso é uma animação simples, então a bola vai colidir e vai parar. Então a gente pode, ao invés disso, de simplesmente colocar a direção, a gente muda a direção para... Aqui a gente vai usar o bloco de matemática. A gente vai subtrair 90 graus dela. Então a gente vai sempre mudar a direção que a bolinha está indo, independente se ela está encostada na parede ou não. Aqui a gente pega a variável direção. E insere aqui. Então, toda vez que clicar no botão, ele vai ajustar a direção da bola para mesma direção que ela está, menos 90, ou seja, ele vai rodar 90 graus para a esquerda e vai ajustar a velocidade dela para 50. Aqui está pronto um aplicativo básico. Agora a gente vai para testar. Infelizmente não tem como testar aqui no próprio site. Então, aqui em cima tem compilar e aqui tem dois métodos para mover esse aplicativo para um dispositivo. A gente tem um QR Code, pode ser escaneado, ou um arquivo APK. Ambos ele vai instalar, ele vai ter um arquivo de instalação .apk, que é um arquivo de instalação que infelizmente só funciona no Android. Eu vou usar o QR Code mesmo. Bom, então esse aqui é o nosso aplicativo pronto. A gente tem aqui em cima o deslizador que vai mudar a cor do fundo, que vai do preto até o branco. E aqui a gente pode mudar os valores da cor do botão. Então, se a gente põe no máximo, ele fica bem clarinho. E se a gente põe no mínimo, ele fica totalmente preto. E aqui a gente pode criar absolutamente qualquer cor, só ir editando os valores. Bom, e o botão ele também tem uma funcionalidade. Aquela bolinha ali embaixo, conforme a gente clica, ela se move na direção que a gente programou. Então a gente pode mover ela no meio da tela, pode mover ela só quando ela colide na parede. E assim é um aplicativo básico. Dá inclusive de desenvolver jogos com esse mesmo sistema. Nós vamos falar um pouco sobre o projeto que desenvolvemos para a competição FLL de robótica, usando o App Inventor. Nesse projeto, o App Inventor nos ajudaria a, em contato com a população, identificar possíveis fontes de materiais e locais os quais necessitavam de pavimentação, já que, de acordo com a própria Prefeitura de Rio Grande, 63% das ruas da nossa cidade não são pavimentadas, refletindo um problema constante para a população de Rio Grande.
Além deste problema, a população de nosso município sofre diariamente com a quantidade de lixo. Nosso objetivo principal é reduzir a quantidade de lixo produzido pela cidade de Rio Grande, juntamente com o número de ruas não pavimentadas. Para isso, nossa equipe desenvolveu uma estrada ecológica. Essa será criada com base na reutilização de pneus usados, que será transformado em pó de borracha para a criação do asfalto, e entulhos de obras, que será transformado em brita e areia. Então, buscando um método para conseguir os materiais que usaríamos para confeccionar essa estrada e obter as informações necessárias para descobrir as ruas que necessitavam de pavimentação, decidimos criar no App Inventor um aplicativo para nos ajudar, o qual seria usado pela população que busca melhores condições de vida e por empresas que receberiam certo retorno financeiro, já que não necessitariam usar caminhões para levar o entulho gerado por elas até o aterro sanitário. Além de que, recolheríamos alguns dos materiais vistos como lixo, tornando a cidade mais limpa e mais agradável. Para criar essa estrada reciclada, ambos os materiais precisariam passar por processo de transformações. O entulho de obra passa por um processo que pode ser chamado britagem ou trituração, enquanto o pneu é usado por 3 etapas fundamentais. O processo de trituração ou britagem consiste na fragmentação de materiais, onde, no caso, o entulho será gerado diversos materiais que poderão ser reutilizados até mesmo em obras posteriores. Entre os materiais gerados estão a brita e a areia, além do rachão e o flutuado. Para a transformação do pneu usado em pó de borracha, primeiramente os pneus são recolhidos pela prefeitura ou por alguma empresa privada. Seleciona-se o material nobre do pneu para a produção do asfalto borracha. Desse material saem os polímeros. O que sobra é utilizado para alimentar os fornos. Os polímeros são transformados em pó de borracha, que é adicionado à massa asfáltica para a fabricação do asfalto borracha. Inicialmente, faríamos esses processos com o apoio da FURG, a qual possui o maquinário necessário para realizar essas transformações. E, posteriormente, com o apoio da Prefeitura, buscaríamos outros meios para realizar esta ação. Por exemplo, nós pensamos em reativar a produção de asfalto da refinaria de petróleo rio-grandense, porém utilizando este método mais sustentável. A estrada reciclada possui diversos pontos positivos. A primeira e a mais notória vantagem é a preservação dos recursos naturais, além de que a reciclagem pode reduzir os passivos ambientais devido à diminuição de disposições ilegais no meio ambiente. Existem também os fatores econômicos, pois a construção gera empregos e aumenta a competitividade da indústria, entre os outros pontos positivos para a população e o meio ambiente. Um exemplo de estrada que usa o pó de borracha facilmente exemplificado para nós, pois foi em um trecho de cerca de 2 km da BR-116, estrada que liga Pelotas a Porto Alegre, que ocorreu a primeira aplicação dessa técnica no Brasil. Outro exemplo da estrada ecológica é o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, que foi pavimentado com a brita reciclada. Ela foi pavimentada em 12.772 km². Para a construção dessa brita foi utilizado os resíduos da demolição do Hospital Universitário do Fundão. E aí, galera? Tô aqui para mostrar para vocês como funciona e para que serve esse app. Bom, a gente criou esse app com o intuito de que as pessoas pudessem nos informar quais ruas da cidade necessitavam de pavimentação ou reforma, ou onde a gente poderia encontrar os materiais, no caso os entulhos, para fazer o pavimento. Aqui na tela inicial a gente tem 2 botões, o azul que nos leva para uma tela onde a gente pode indicar quais são as ruas que necessitam de pavimentação ou reforma, e o botão vermelho nos leva para uma tela onde a gente pode informar onde a gente poderia encontrar esses entulhos. Bom, gente, então é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos também que vocês busquem se aprofundar um pouco mais nesse software que é tão legal, né, que é o App Inventor. E quem sabe também vocês se aproximem mais desse nosso novo mundo, que é o mundo da robótica educacional, desenvolvimento de software, enfim, o mundo das tecnologias. Um grande abraço a todos e até mais.